Décadas antes de qualquer controvérsia se associar ao seu legado, Ali MacGraw era a queridinha absoluta da indústria do entretenimento. Ela transcendeu a trajetória típica de uma estrela de Hollywood para se tornar uma verdadeira força cultural. Com seus marcantes cabelos escuros, olhos expressivos e um magnetismo discreto, ela definiu um novo padrão de beleza autêntico para a década de 1970, irradiando tanto elegância refinada quanto profunda vulnerabilidade. Quando Love Story estreou nos cinemas em 1970, o público não apenas assistiu à sua atuação, ficou completamente cativado por ela. Este romance trágico sobre jovens amantes predestinados ao infortúnio transformou-se num enorme fenômeno, acumulando 7 indicações ao Oscar e catapultando MacGraw instantaneamente ao estrelato internacional. Sua ascensão ao topo foi meteórica. Pouco tempo antes, ela trilhava seu caminho no cenário da moda nova-iorquina como modelo e assistente de fotografia. Sua transição para o cinema aconteceu quase por acaso, representando um salto no escuro que rendeu recompensas imediatas e estrondosas. Os críticos elogiaram sua presença natural em frente às câmeras, rapidamente a consagrando como o rosto por excelência de sua época. Quase da noite para o dia, sua imagem tornou-se onipresente. Ela estampou inúmeras capas de revistas, participou de entrevistas importantes na televisão e compareceu a estreias glamourosas da Califórnia ao Reino Unido. Sua estética característica, discreta, natural e totalmente desprovida de pretensão, ditou as tendências da moda feminina global da década. Nos bastidores, sua vida parecia igualmente impecável. Ela era casada com Robert Evans, uma figura imponente no sistema de estúdios e o produtor visionário responsável por triunfos cinematográficos como O Bebê de Rosemary e Chinatown. O casal reinava sobre Los Angeles como a aristocracia cinematográfica, a partir da extensa propriedade de Evans em Beverly Hills. Suas festas suntuosas ostentavam listas de convidados que eram um verdadeiro desfile de estrelas da história do entretenimento, incluindo luminárias como Warren Beatty, Roman Polanski, Jack Nicholson e Henry Kissinger. Para o público em geral, eles representavam o casal dos sonhos. Extremamente prósperos, deslumbrantemente belos e completamente invencíveis. No entanto, por trás dessa fachada dourada, MacGraw lutava contra uma profunda sensação de inquietação. O ciclo implacável de tapetes vermelhos e almoços da elite da indústria acabou por deixá-la com um profundo sentimento de vazio. Embora Evans amasse a esposa, seu cotidiano era consumido por negociações de contrato, desenvolvimento de roteiros e o burburinho incessante do mundo dos negócios em Hollywood. Para MacGraw, cuja ascensão à fama aconteceu em ritmo acelerado, a constante adulação começou a soar incrivelmente vazia. Ela possuía tudo o que a sociedade dizia que uma mulher deveria desejar naquela época: imensa riqueza, aclamação generalizada e um casamento de alto nível. Apesar desses triunfos, uma parte crucial de sua alma permanecia insatisfeita. Mais tarde, ela confessaria um profundo anseio por uma conexão genuína, desesperada para encontrar algo tangível e verdadeiro em meio à superficialidade generalizada do mundo do entretenimento. Em 1972, a fachada começou a ruir. Evans estava completamente absorvido por suas obrigações profissionais, justamente quando a estrela de MacGraw continuava a ascender. Quando surgiu a oportunidade de ela contracenar com Steve McQueen no thriller intenso The Getaway, Evans a incentivou a aceitar o papel, genuinamente ansioso para ver os horizontes artísticos de sua esposa se expandirem. Nem marido nem mulher poderiam ter previsto que essa escolha de carreira tão singular abriria caminho para um dos romances mais notórios e devastadores da indústria do entretenimento. A faísca se acendeu, como tantas vezes acontece em Los Angeles, em um set de filmagem. Em 1972, o lendário cineasta Sam Peckinpah escalou MacGraw para o filme The Getaway, colocando-a para contracenar diretamente com McQueen, que era inegavelmente o galã mais cativante do cinema de sua época. Ainda legalmente casada com Robert Evans, MacGraw inicialmente teve reservas em aceitar o papel. No entanto, foi Evans quem a convenceu a participar,
vendo a narrativa crua como o veículo perfeito para sua esposa provar que era mais do que apenas uma protagonista romântica. Eles estavam completamente alheios às maneiras catastróficas pelas quais essa escolha destruiria permanentemente a vida que haviam construído juntos. Desde o primeiro encontro com McQueen, McGraw reconheceu uma atração imediata e perigosa. No instante em que o vi, soube que ia me meter em sérios problemas, revelaria mais tarde. McQueen possuía uma energia selvagem e volátil que era simplesmente impossível de ignorar. Ele era um contraste gritante com os executivos refinados e corporativos dos estúdios com quem ela interagia diariamente. Em vez disso, ele era ferozmente bruto, um renegado cinematográfico cujo olhar irradiava uma mistura inebriante de pura intimidação e fragilidade oculta. Embora a química entre eles diante das câmeras fosse extremamente magnética, a conexão fora delas era explosiva. O que começou como uma discreta intriga rapidamente se transformou em uma obsessão avassaladora. Conforme a produção avançava, o atrito palpável entre os dois astros tornou-se dolorosamente óbvio para todos ao redor. Membros da equipe começaram a cochichar em voz baixa, enquanto paparazzi se demoravam muito além do que deveriam. Os rumores da indiscrição eventualmente chegaram a Evans, embora ele tentasse desesperadamente ignorá-los. Ao término das filmagens, porém, a realidade não podia mais ser ignorada. McGraw e McQueen haviam cruzado a linha entre colegas de profissão e amantes clandestinos. Não se tratava de uma jogada publicitária meticulosamente planejada ou de uma manobra calculada. Era a colisão catastrófica de duas pessoas que fundamentalmente confundiam intensidade caótica com amor genuíno. No momento em que McGraw deixou Evans oficialmente, a mídia entrou em frenesi. O ilustre produtor havia sido descartado publicamente pela mesma mulher que ele ajudara a alçar ao estrelato mundial. A opinião pública estava dividida. Muitos a rotulavam de esposa traiçoeira, enquanto outros a viam como uma romântica que perseguia ferozmente seus próprios desejos. Para a própria McGraw, a realidade era simultaneamente mais simples e muito mais dolorosa. "Eu simplesmente larguei tudo e fui com o Steve", admitiu ela décadas depois, observando que sua partida foi motivada por puro instinto e não por raciocínio lógico, uma completa capitulação emocional. O casal se casou em 1973, um evento que a imprensa rapidamente apelidou de a fusão definitiva entre beleza estonteante e perigo indomável. Contudo, a paixão ardente que deu origem à sua união rapidamente se transformou numa dinâmica profundamente complexa e desafiadora. Despojada do glamour romântico inicial, McGraw estava prestes a descobrir o preço agonizante de se dedicar a um homem profundamente perturbado, percebendo com que rapidez um afeto intenso pode azedar e se transformar numa dominação sufocante. Entrar na órbita de McQueen foi, inicialmente, uma sensação de pura libertação. Trocar o exaustivo carrossel de galas da indústria e salas de reuniões executivas pelas praias isoladas de Malibu fez com que McGraw se visse envolvida pelo som das ondas em vez das exigências corporativas e por uma profunda tranquilidade em vez dos flashes das câmeras. Sua residência costeira servia como um refúgio particular, oferecendo um retiro desesperadamente necessário da pressão avassaladora da fama mundial. Por um breve período, a existência foi idílica. Mais tarde, ela relembrou os momentos em que preparavam refeições lado a lado e relaxavam junto à fogueira à beira-mar, completamente absorta na fantasia de que o intenso afeto entre eles poderia magicamente curar os danos psicológicos causados pela fama. Infelizmente, essa tranquilidade durou muito pouco. Por trás do inegável carisma de McQueen, escondia-se um indivíduo profundamente marcado, implacavelmente atormentado por uma infância marcada pela brutalidade e negligência. A mesma presença imponente que o transformou em uma estrela de cinema começou a ditar tiranicamente a realidade de sua vida doméstica. Ele nutria um profundo desprezo pela superficialidade da indústria do entretenimento, mas,
Seu afastamento dos holofotes veio acompanhado de exigências rígidas e inflexíveis, exigências que sua nova esposa era totalmente obrigada a obedecer. Ela parou de aceitar papéis, deixou de responder a propostas profissionais e gradualmente se afastou da carreira promissora que havia construído com tanto esforço. Eu interpretei o papel de cozinheira, faxineira e mulher simples ao extremo. Ela reconheceria mais tarde. O que ela inicialmente idealizou como um retorno ao básico era, na realidade, submissão total. McQueen insistia em uma vida privada, mas o que ele realmente desejava era a autoridade absoluta sobre a existência dela. Ele ditava seus círculos sociais, gerenciava sua agenda e examinava minuciosamente sua aparência pessoal. Sua possessividade era um gatilho fácil de acionar. A menor provocação, um olhar fugaz, uma conversa telefônica inocente ou simplesmente uma referência à sua antiga vida em Hollywood podia desencadear discussões explosivas que a deixavam profundamente abalada. Ele não queria que eu trabalhasse, afirmou ela categoricamente em entrevistas posteriores. Para uma atriz que havia recentemente alcançado o ápice absoluto de sua carreira, essa transição representou um exílio silencioso e devastador. Por fim, o retiro litorâneo que inicialmente prometia libertação transformou-se em uma prisão luxuosa. Ela havia trocado o rugido ensurdecedor do mundo do entretenimento pela agonia silenciosa da total submissão. Enquanto o Oceano Pacífico continuava a se chocar contra sua propriedade, sua própria voz interior era sistematicamente silenciada. As mesmas características que a tornavam tão cativante, sua feroz autonomia, sua vibrante curiosidade e sua chama interior, foram completamente sufocadas pela exaustiva tarefa diária de lidar com os humores voláteis do marido. Em meados da década, a beleza icônica que havia encantado o mundo inteiro havia desaparecido das telas de cinema. Ela ainda não havia desaparecido completamente, mas a essência de quem ela era havia sido fundamentalmente corroída e as graves fissuras em sua base matrimonial estavam se tornando impossíveis de ignorar. Com o passar do tempo, as sutis fissuras no relacionamento de McGraw e McQueen se abriram agressivamente, transformando-se em enormes abismos. O refúgio pitoresco de Malibu, que outrora prometia salvação, agora se tornava uma armadilha sufocante para ambos. O temperamento de McQueen era terrivelmente errático, capaz de oscilar entre a serenidade e a explosão total em questão de segundos. Tendo sido criado em meio a uma turbulência perpétua, ele parecia tragicamente compelido a reproduzir esse mesmo caos em sua vida adulta. Para McGraw, manter o romance exigia uma ginástica emocional exaustiva. Antecipar constantemente seus acessos de raiva, contornar suas inseguranças desenfreadas e tentar desesperadamente construir harmonia em um lar que era fundamentalmente desprovido dela. Os conflitos internos de McQueen eram profundamente enraizados. Abandonado pelo pai e criado por uma mãe emocionalmente ausente e viciada em drogas, ele abrigava uma fúria silenciosa e latente que nenhum sucesso de bilheteria jamais conseguiria extinguir. A persona que o público idolatrava, o autoconfiante e intocável rei do cool, era uma completa invenção que escondia um homem frágil e ferozmente paranoico por trás de portas fechadas. Ele exigia devoção inabalável, mas oferecia praticamente nenhuma confiança em troca. Se McGraw sequer trocasse gentilezas com outro homem, sua fúria se inflamava instantaneamente. Havia sempre um elemento de perigo nele, refletiu ela anos mais tarde. Sua natureza errática a obrigava a viver em um estado perpétuo de ansiedade, sem nunca ter certeza de qual versão do marido entraria pela porta da frente em qualquer dia. O consumo excessivo de álcool só exacerbou o pesadelo. O que começou como horas românticas e tranquilas ao entardecer na praia degenerou em noites tensas e regadas a álcool, marcadas por confrontos amargos e remorso persistente. Ambos mergulharam em um ciclo tóxico, optando por anestesiar suas feridas emocionais em vez de curá-las de fato.
Suas brigas explosivas transcendiam a mera possessividade ou as pressões da fama. Eram batalhas fundamentais pela identidade pessoal. McQueen exigia soberania absoluta, enquanto McGraw simplesmente ansiava por tranquilidade. Contudo, a cada concessão que ela fazia para manter a paz, mais uma peça vital de sua personalidade era corroída. Não surpreendentemente, a infidelidade logo se infiltrou no casamento. Havia rumores sussurrados de encontros secretos, veementemente negados, mas sempre pairando no ar. Para o ator, essas transgressões eram uma afirmação de domínio. Para McGraw, representavam um breve alívio de seu profundo isolamento. As colunas de fofoca se banqueteavam avidamente com a deterioração pública do relacionamento, mas a realidade era muito mais sombria do que qualquer revista poderia descrever. Eles não eram monstros intencionais tentando se destruir mutuamente, eram simplesmente duas pessoas profundamente traumatizadas, cujo amor era tão apaixonado quanto tóxico. Em 1977, o destino já estava traçado. A união era irrecuperável. A intensa paixão que dera início ao romance havia se transformado em pura agonia, e uma conexão que inicialmente parecia predestinada, agora se assemelhava a um fracasso esmagador. Naquele mesmo ano, McGraw finalmente se separou do marido. Sua saída não foi motivada por raiva, mas por um esgotamento absoluto e profundo. Ela havia sacrificado sua trajetória profissional, sua autoconfiança e quase toda a sua identidade. No entanto, a história estava longe de terminar. O capítulo final de Steve McQueen se aproximava, trazendo consigo uma tragédia devastadora que assombraria McGraw pelo resto da vida. Quando McGraw finalmente se separou de McQueen em 1977, sua partida foi totalmente desprovida de malícia. Pelo contrário, foi uma tentativa desesperada de sobreviver a uma dinâmica que a consumia por dentro. A parceria havia lhe roubado a ambição e a autoestima, mas ela inegavelmente ainda nutria um profundo afeto pelo homem ferido que se escondia por trás da raiva. Ambos haviam sido destruídos pelo relacionamento de maneiras completamente diferentes. Mesmo não mais compartilhando a mesma casa, a jornada interligada entre eles só chegaria a uma conclusão definitiva após uma cruel reviravolta do destino. Em 1979, McQueen foi diagnosticado com mesotelioma pleural, um câncer excepcionalmente raro e de rápida progressão, associado à exposição ao amianto. Com apenas 50 anos, ele permanecia no auge da fama mundial, mas a doença avançava com uma velocidade assustadora. Ele buscou intervenções médicas radicais e pouco ortodoxas, chegando a viajar para clínicas no México em uma tentativa desesperada de sobreviver. Todos os esforços falharam. Quando sua morte foi anunciada, o mundo do entretenimento lamentou a perda de um titã do cinema. Para McGraw, no entanto, a agonia foi profundamente devastadora. Nunca houve realmente um desfecho, expressou ela posteriormente. É muito triste para mim que, como seres sóbrios, adultos e sem envolvimento sexual, não tenhamos tido a oportunidade de sentar e resolver tudo. A morte de McQueen em 7 de novembro de 1980 a atingiu com uma força que ela jamais imaginara. Apesar da paranoia desenfreada, das discussões acaloradas e do silêncio isolador dos anos que passaram juntos, o amor dela por ele permaneceu absoluto. Sua morte prematura foi como um roubo implacável, negando-lhe para sempre qualquer chance de reconciliar seu passado turbulento. Ela compareceu ao funeral em estrita privacidade, evitando ativamente os holofotes da mídia, e posteriormente se afastou completamente dos olhos do público que um dia a idolatrara. Eu era tão apaixonada por ele, confessou décadas depois, reconhecendo a profundidade de seus sentimentos mesmo quando o próprio relacionamento se mostrou insustentável. Nos anos seguintes, ela mergulhou num abismo sombrio de luto, depressão clínica e grave abuso de substâncias. Com a morte de McQueen, não lhe restavam batalhas externas para travar, apenas a guerra contra seus próprios demônios. Seu status de celebridade havia diminuído significativamente,
Seu casamento era uma relíquia do passado e a indústria cinematográfica já havia mudado seu foco há muito tempo. Tudo o que restava era uma mulher despedaçada, buscando desesperadamente um propósito após ter sido despojada de tudo que antes dava sentido à sua vida. Seu caminho para a recuperação não aconteceu em um glamouroso set de filmagem, mas sim dentro das paredes de uma clínica de reabilitação. Na clínica Betty Ford, McGraw foi forçada a enfrentar não apenas sua dependência química, mas também décadas de profunda dependência emocional. Ela teve que desmantelar uma vida inteira dedicada a sacrificar suas próprias necessidades para agradar as pessoas ao seu redor. Pela primeira vez em muito tempo, ela não era mais definida como uma esposa famosa, uma mãe ou um ícone das telas. Ela era simplesmente Ali, ferida, lúcida e finalmente ferozmente sincera consigo mesma. A estrela brilhante que percorreu a vida a uma velocidade vertiginosa havia desaparecido para sempre. No entanto, sua profunda ausência a obrigou a orquestrar seu próprio renascimento pessoal. A verdadeira recuperação estava longe de ser instantânea. Depois de passar a maior parte da vida adulta atendendo aos caprichos dos outros, McGraw se viu diante do desafio monumental de aprender a existir apenas para si mesma. O Centro Betty Ford proporcionou o santuário necessário para dissecar os comportamentos tóxicos que haviam ditado toda a sua trajetória. Ela chegou à conclusão de que seu desejo compulsivo de agradar aos outros e manter a harmonia, mesmo que isso lhe custasse caro, era um mecanismo de sobrevivência forjado em sua juventude. Uma infância marcada pelo alcoolismo do pai e pelo temperamento imprevisível da mãe a condicionou a usar o charme e o silêncio como escudos. Seu romance avassalador com Steve McQueen apenas exacerbou essas cicatrizes psicológicas pré-existentes. Eu me fiz desaparecer naquele casamento, ela reconheceria mais tarde, mas dali em diante ela se recusou terminantemente a ser invisível. Dar as costas a Los Angeles não foi uma rendição, foi uma medida necessária para salvar a própria vida. No início da década de 1990, ela se desfez de sua propriedade em Malibu e se mudou para Tesuque, um enclave tranquilo situado nos arredores de Santa Fé, Novo México. Lá, protegida dos flashes ofuscantes e do caos implacável do sul da Califórnia, ela cultivou uma nova existência enraizada na simplicidade profunda e na paz interior. Abraçando o mundo natural, ela canalizou sua energia para a pintura, a jardinagem e a defesa fervorosa do bem-estar animal e de iniciativas comunitárias locais. O fascínio do estrelato havia se dissipado completamente. Tenho pessoas maravilhosas na minha vida e me sinto incrivelmente abençoada, comentou ela durante uma conversa em 2024. Ao longo das décadas, McGraw se tornou um exemplo vivo de elegância e força. Ela se mostrou notavelmente sincera em relação aos seus erros do passado, suas profundas tragédias amorosas e as maneiras perigosas como permitiu que seus parceiros ofuscassem completamente sua própria identidade. Casei-me com homens maravilhosos, observou ela, mas nunca contei a ninguém quem eu era, queria que lessem minha mente. Essas percepções profundas não nascem de uma amargura persistente, mas de uma clareza profunda e conquistada com muito esforço. Agora, com mais de 80 anos, ela não carrega mais o trauma de sua história. Carrega apenas a sabedoria que ela trouxe. Sua compreensão fundamental do afeto também se transformou radicalmente. Existem tantos tipos de amor, explicou ela a um entrevistador durante um evento retrospectivo para o livro Love Story. Há o amor da amizade, o amor por ex-amantes, o amor por ex-maridos, o amor pelos filhos, o amor pelos animais. O amor é imenso. Após décadas de profunda turbulência emocional, essa filosofia abrangente finalmente lhe trouxe serenidade. Ela aprendeu que o amor genuíno nem sempre exige apego desesperado ao passado. Frequentemente requer a coragem de finalmente deixar ir. Embora o público possa para sempre associar Ali McGraw à infidelidade explosiva que destruiu seu primeiro casamento, seu legado final está muito além de uma mera tragédia sensacionalista.
Seu verdadeiro legado é de absoluta sobrevivência, a resiliência discreta e corajosa que transforma perdas devastadoras em profunda sabedoria e traumas agonizantes em tranquilidade duradoura. A narrativa de Ali MacGraw é uma aula magistral sobre paixão, devastação e a árdua jornada de autodescoberta. Ela serve como uma bela prova de que até mesmo os ícones mais luminosos podem se perder na escuridão, mas ainda assim conseguem encontrar o caminho de volta para a luz. Quais lições sobre romance e redenção você extrai de sua incrível jornada? Compartilhe suas perspectivas abaixo e não se esqueça de curtir, se inscrever e voltar para mais histórias cativantes e inéditas da Era de Ouro do cinema.